Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Aqui pela Rede TVM, nós estamos ao vivo, o programa tem 1 hora de duração, nós vamos até às 23 horas e durante esse tempo você pode entrar em contato aqui conosco através do Facebook ou através do telefone 3028-7122 e mandar as suas perguntas, mandar sugestões de temas do programa, perguntas que ficaram, porque hoje o nosso programa é o programa especial, né, de perguntas e respostas, então perguntas que ficaram sem resposta, vocês podem nos enviar de novo que hoje a gente vai procurar responder todas elas, porque quanto mais nós vamos aprendendo sobre o Espiritismo, quanto mais nós vamos estudando sobre o Espiritismo, mais a gente percebe que muito temos que aprender, né? E muitas das vezes as pessoas acham, preciso me tornar espírita, eu assisti o programa Presença Espírita, vou me tornar espírita. Não é esse o objetivo, não. É simplesmente oferecer respostas, oferecer subsídio, reflexões, porque no final o objetivo nosso não é ter a religião A, B ou C, é sermos pessoas de bem, né? Fazermos o bem e nos tornarmos melhores. Aliás, esse é o significado da palavra religião. Toda religião tem esse objetivo, de tornar a ligação nossa com o nosso Pai, com Deus, mais próxima, mais robusta, porque não há outro caminho na nossa vida senão esse, a certeza de um ser superior que tudo coordena, que coordena a nossa vida, que coordena a nossa existência, a presença dos espíritos na nossa vida, espíritos que são os nossos anjos da guarda, que muitas vezes nos tira de enrascadas, né? Nos dão intuição dos caminhos a seguir, estão ao nosso lado nos amparando nas dificuldades, vibram quando nós estamos felizes, quando nós conquistamos os nossos sonhos, os nossos objetivos e mais do que tudo, que o Espiritismo nos oferece a certeza da imortalidade da alma, porque a partir do momento que nós temos essa certeza da vida futura, nossa visão do mundo se transforma. Muitas das coisas que nós damos valor, isso se desmorona quando a gente tem essa certeza de que nós passamos pela Terra um tempo transitório, um tempo muito pequeno diante da eternidade da existência e que tudo o que nós fazemos aqui é resultado do nosso próprio trabalho, tanto do lado das boas coisas quanto do lado das coisas equivocadas. Nós temos uma grande responsabilidade com a nossa felicidade ou com a nossa infelicidade. É justamente essa a proposta que a doutrina espírita nos oferece, trazer essas reflexões para que amadureçamos a nossa percepção em torno da vida, de percebermos que estamos em regime de exceção e que às vezes investimos tanta energia, tanto tempo para coisas que duram tão pouco. Logo mais, a vida se faz, o corpo envelhece, a doença se instala e naturalmente regressamos ao mundo espiritual, porque nós não somos daqui, estamos aqui. E às vezes empregar tanto esforço e tanta energia para coisas tão voláteis e que desaparecem tão rapidamente, não é essa atitude mais sensata. Para logo mais desencarnarmos e nos arrependermos, porque muitas das vezes voltamos para casa de bolsos vazios, na metáfora de que nada construímos para o coração, para o sentimento, para o intelecto. Essa atitude mais amadurecida perante a vida nos poupa de sofrimentos, arrependimentos e dores que muitas das vezes, ao longo da nossa história, nós optamos, não é, Silvia? É porque muitas das vezes nós pensamos no futuro, né? Quando nós espíritas principalmente, quando eu estiver no mundo dos espíritos eu vou entender muitas coisas, ou numa nova reencarnação, numa nova existência eu vou fazer isso, quando nós bem sabemos que o tempo é agora. Esta é a oportunidade ímpar que nós temos de acertar os nossos passos, de fazer transformações íntimas, de pedimos perdão aos nossos desafetos, de resolver essas pendências de relacionamento, principalmente dentro da nossa família, já que estamos tendo a oportunidade de estarmos frente a frente, muitas vezes com desafetos, com tudo preparado e pronto para que a gente se acerte e volte para o mundo dos espíritos em paz e quem sabe com um grande amor, né? Porque o objetivo é esse, transformar o desafeto num grande afeto. Você vê, muitas das vezes nós nos perguntamos, mas como agir, né?
o que fazer, qual o parâmetro. Eu tenho essa dificuldade, esse problema comigo, com o próximo, no relacionamento, e a gente esquece que nós temos o melhor mestre, a melhor referência possível e que muitas das vezes a gente não gasta tempo para refletir, entender e perceber quais são as grandes dicas, caminhos, apontamentos que eles nos oferecem, não é, Silvia? É isso mesmo, Maurício. Hoje nós vamos falar a respeito dele. Nós vamos falar de Jesus, que esteve conosco há mais de 2000 anos e nos deixou um legado de ensinamento e principalmente de comportamento, porque Jesus fazia, ele agia, ele ia em busca da dor e ia em busca do sofrimento e nós continuamos recalcitrantes. Nós continuamos lutando contra essa necessidade de nos transformarmos, de nos melhorarmos e seguirmos os ensinamentos do Cristo, que vem nos pedir coisas lógicas e fáceis e tranquilas de fazer. Na teoria, né, Maurício? Porque quando ele pede para a gente amar o inimigo, fica difícil mesmo. A gente tem que passar por cima do nosso orgulho, passar por cima de sentimentos, muitas vezes de egolatria, para podermos estender a mão para aquele que nos prejudicou no passado, alguém que nos humilhou. Então, Jesus nos pede transformações íntimas, vendo já o nosso futuro e já pensando na nossa felicidade. Quando ele pede para perdoarmos o nosso inimigo, ele tem essa certeza de que nós vamos tirar das nossas costas um peso muito grande, porque o ressentimento ao longo do tempo, ele vai nos adoecendo. Nós vamos percebendo que os ensinamentos de Jesus todos estão ligados à vida futura. Os ensinamentos de Jesus provocam em nós transformações de espíritos imortais. Não é algo só para uma existência, mas são transformações fundamentais para o nosso crescimento de espíritos eternos, que teremos inúmeras encarnações pela frente, inúmeras vidas pela frente, e usaremos essa bagagem da vivência cristã, do ensinamento cristão para o nosso comportamento nas vidas que se sucederão e na vida atual também. Esses ensinamentos de Jesus, Maurício, que tipo de transformação, quando nós respondemos a esses apelos de Jesus, que tipo de crescimento interior isso nos ocasiona? Encontrar Jesus, Silvia, é efetivamente uma transformação e um marco divisor da nossa vida. Mas o que muitas das vezes nós fazemos é que o temos crucificado e aí focamos o sofrimento de Jesus, o mal que lhe fizemos, o sofrimento que ele passou, mas esquecemos e muitas das vezes colocamos na tela mental o Jesus crucificado, Jesus em sacrifício, Jesus desencarnando na cruz. Esquecemos do Jesus que amparou a mulher adúltera em praça pública, dando uma grande lição de amor, perguntando que se alguém não tem pecado, que cumpra a lei mosaica, atire a pedra. E aí mostrando que todos nós estamos suscetíveis a erros e devemos perdoar para sermos perdoados. Esquecemos do Jesus que curava e estendia as mãos para aquele com a epidermis sã depois do influxo de seus fluidos, dos dons que saíam dele, e ele dava a solução para a sua felicidade. Vá e não torne a pecar. Esquecemos do Jesus amparando a Maria de Magdala, a meretriz aturdida, percebendo-se em erro e querendo superar o processo obsessivo violento pelo qual passava, e ele acolhe-a fraternalmente, paternalmente, e escolhe-a para mostrar a imortalidade da alma quando ele retorna do mundo espiritual, dando a prova de que a vida continua, de que a existência continua, dando sinais característicos de que o amor cobre a multidão de pecados. Esquecemos, muitas das vezes, do Jesus que aponta para a viúva, colocando poucas moedas no dia de sábado, no templo de Jerusalém, dizendo que aos olhos de Deus ela deu muito mais do que aqueles que depositavam grandes somas de dinheiro e rezavam em voz alta para mostrarem a todos como eram ímpios, como eram tementes a Deus, dizendo que ela, tímida, escondida, envergonhada até pelo pouco que oferecia, dava muito mais do que todos aqueles, porque ela dava o que lhe faltava, tudo que tinha, enquanto os outros davam o que lhe sobrava.
esquecemos muitas das vezes de ver o Jesus nos falando de que Ele é o bom pastor, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que Ele é a luz do mundo. Porque essas são as lições que nós precisamos guardar de Jesus. O Jesus que nós necessitamos e precisamos nos dias de hoje, essa figura viva, pulsante, esse pedagogo, esse professor, esse mestre, esse pai, que nos mostra os caminhos para superarmos as próprias dificuldades. E é fantástico, Silvia, quando a gente lembra de Jesus nos dizendo: vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos. E a gente fala, somos todos nós, né? O mundo nunca teve tanta aflição, tanta loucura e tanto cansaço das loucuras do mundo como nós todos carregamos. E ele fala, vinde até mim. Ele sabia das nossas dificuldades e falava, porque eu vos aliviarei. E a gente busca tanta coisa e tanta loucura no mundo para se aliviar e esquece de buscar Jesus. E enquanto você falava, eu pensava aqui comigo mesma, quanto nós esquecemos de Jesus, né? E quanto nós falamos automaticamente o seu nome, ai meu Deus, ai Jesus, naqueles momentos em que nós estamos aflitos, da boca para fora, esquecendo realmente que não há outro caminho senão esse. Já falávamos isso em outros programas, buscamos muitos outros caminhos. E buscamos e caímos e encontramos atalhos, mas uma força maior que se chama amor, que foi o que ele nos ensinou, nos leva de novo ao caminho correto na busca desse ser que é o coordenador, o governador do nosso planeta, e que nesse mês de dezembro nós comemoramos o Natal e nós começaremos a partir do programa da semana que vem a falar desse assunto, e que zela por cada um de nós com tanto carinho e com tanto desvelo que nós não temos condições como espíritos ainda aprendizes de aquilatar. Tamanho é o amor de Jesus pela humanidade terrena, que tolera tudo que nós fazemos, né? Todos os nossos desvios, né? E porque entende que nós somos seres em luta ainda, somos seres em construção, como nos diz Emmanuel. Não somos imperfeitos, porque Deus nada faz imperfeito, mas somos espíritos em crescimento, espíritos na luta, espíritos em construção, buscando o caminho correto, e com certeza nós vamos encontrar, porque nós temos o DNA divino, nós não podemos esquecer isso, que nós somos filhos de Deus realmente. Bom, hoje nosso programa tradicional de perguntas e respostas. Você pode começar a enviar as suas perguntas sobre qualquer tema da doutrina espírita. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Nós sempre começamos o nosso segundo bloco de programa oferecendo uma sugestão de você de, via de regra, livros espíritas. Mas existe um programa desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná, chamado Momento Espírita, onde ele oferece textos curtos de até 5 minutos no áudio e algumas breves páginas, quando em texto, que tratam de vários temas para refletirmos em torno da aplicação, da aplicabilidade do Espiritismo no nosso dia a dia. E o sucesso do programa, que iniciou em rádio, foi de tal forma que ele desdobrou-se depois para CDs e posteriormente para livros. E hoje nós temos uma compilação de vários CDs, livros, que são as mensagens, aquelas mais comentadas, aquelas mais pedidas, mais elogiadas por aqueles que escutam no rádio. É feita uma seleção e aí são publicados livros, vários volumes de Momento Espírita e vários CDs. E hoje o que a gente traz para você aqui é o Momento Espírita, volume 15, que é um volume especial de Natal. Não no Natal, no aspecto festa, presentes, mas efetivamente o significado de Natal. Quando falamos do Natal aqui, falamos da lembrança do aniversariante. São 15 textos em formato de áudio, são 15 áudios, 15 reproduções do Momento Espírita, que eles sempre geram em torno do Natal e do significado profundo do Natal. O Conquistador Incomparável é um dos textos, O Mais Sublime Amor, O Homem Jesus, O Homem de Nazaré, Um Homem Chamado Jesus, são 15 áudios
de pouco mais de 5 minutos, cada um deles, que tratam em torno da figura de Jesus. Com certeza, é um CD que enternece o nosso coração, porque faz-nos refletir forçosamente sobre quem é Jesus, quem é essa figura, que comentávamos há pouco no bloco anterior e que muitas das vezes o temos tão frequentemente externos a nós e tão pouco frequentemente na nossa intimidade. Quem sabe assim, ao refletirmos, ao pensarmos, ao analisarmos sobre vários aspectos em torno da figura de Jesus, possamos ou consigamos compreendê-lo um pouco mais. Essa é a nossa sugestão de hoje, o CD Momento Espírita, volume 15, especial de Natal. Se você achou interessante, gostaria de escutar esse CD, sugerimos que você busque, são várias as livrarias nas casas espíritas que vendem esses produtos do Momento Espírita. Ou ainda aqui em Ponta Grossa, nós sugerimos que você busque a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, ou ainda a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, no piso da Praça de Alimentação. Ambas funcionam em horário comercial e você pode buscar nessas livrarias vários produtos espíritas, inclusive o Momento Espírita. Você também pode buscar na internet, sugerimos que você acesse livrariamundoespírita.com.br e também vários produtos do Momento Espírita, todos eles na verdade, e outras tantas obras espíritas, você poderá encontrá-lo. E ainda, caso esteja nos acompanhando nessa quinta-feira, quando o programa é ao vivo, sugerimos que você entre em contato conosco, seja pelo Facebook, seja pelo telefone aqui da TVM, você deixa seu contato, seu nome, no final do programa sortearemos ao Momento Espírita e quem sabe ele pode ser seu presente de Natal. Um excelente presente de Natal, não é? E hoje nós vamos ter outros presentes também, mas a gente temos surpresa também, temos surpresa, né? Para o último bloco. Eu gostaria de começar perguntando para o Maurício, já que hoje é um programa especial e a gente só vai responder, usar o tempo para responder as questões. Maurício, os bons, eles partem primeiro, eles morrem primeiro, porque é muito comum, né? Às vezes uma pessoa, essa semana morreu um conhecido de 40 anos com infarto fulminante, né? E aí a gente comenta, faz aquela brincadeira até, os bons não ficam nesse vale de lágrimas, aqui tem que ficar mesmo quem não é bom para pagar até o fim. Então essas conversas são muito comuns, até nas brincadeiras e tal. Mas agora falando sério, os bons morrem antes, eles vão antes para o mundo dos espíritos? Não podemos pensar assim, não é, Silvia? Talvez o ditado popular ele se origine da falta que nos faz os bons, porque aqueles aonde o mal predomina no comportamento, no agir, eles talvez incomodem, nos provoquem de tal forma que a gente preferia se livrar dessas pessoas e imaginando que a desencarnação nos livra uns dos outros. Na verdade, ela só dá continuidade ao relacionamento que aqui mantemos. Se o relacionamento é de ódio aqui, ao desencarnarmos ambos, a nós e aquele a quem odiamos, permaneceremos vinculados pelos laços do ódio. Assim como os laços de amor nos atam também aqui no mundo espiritual. O que o ditado popular talvez diga é como fazem falta as pessoas de bem, como elas nos aquecem o coração, como elas nos confortam, como elas nos amparam. Às vezes, estar do lado de uma pessoa de bem, uma pessoa boa, basta estar ao lado, é o suficiente, porque o psiquismo que ela emana, a sua gentileza, a sua bondade, o seu agir já nos acalenta, aconchega, nos faz bem, então sentimos realmente falta dessas pessoas mais frequentemente. Mas a nossa data de desencarnação, ou quanto permanecemos na Terra, não tem relação quanto ao nosso bem ou mau agir. Um dos grandes homens do século XX, Francisco Cândido Xavier, desencarnou com mais de 90 anos. E a ele não cabe de maneira nenhuma esse ditado. Então vemos que a missão de cada um de nós, aquilo programado para a nossa existência, é conforme as necessidades, aquilo que devemos fazer e aquilo que nos cabe. Desencarnaremos aos 60, aos 80 ou centenários, conforme aquilo que programamos e as nossas necessidades. Bem ou mal agir é uma questão de opção. A programação da vida está aí para cada um de nós. Mas a gente sente falta muito, então fala assim, se fosse mal teria morrido. Porque as pessoas que a gente não gosta, que classificamos como más, a gente fala assim, às vezes nem falamos, nós pensamos, livres, né? Ainda bem que já foi.
Silvia, por que muitas criaturas, elas costumeiramente se arrependem dos seus erros? É comum, né, ao desencarnar, próximo à desencarnação, percebendo os momentos finais da existência, elas se arrependem, fazem essa reflexão, mas puxa, por que eu fiz isso ou aquilo? É frequente isso, não é? É muito frequente, inclusive muitas vezes nós ficamos admirados com a atitude dos moribundos, a atitude da paciência, a atitude da aceitação, a atitude da fé e da força moral que brota naquele momento, e uma força moral muitas vezes maior do que aquela dos parentes e dos familiares. Porque nesse momento da agonia, nesse momento que precede a libertação da alma pelo processo da morte física, da desencarnação, o espírito antevê a sua eternidade, ele antevê o mundo dos espíritos. Mesmo que ele não creia absolutamente em nada de matéria espiritual, mas nesse momento ele passa a ter certeza de que o que vai ficar realmente é o corpo físico. Então, muitos conceitos cristãos que aquela alma aprendeu quando era criança, através dos ensinamentos de seus pais, dos ensinamentos da sua mãe, vêm à tona. Aquelas lembranças do passado remoto, de quando ele era criança e quando sua mãe lhe ensinava a orar de mãos postas, tudo isso vem à tona. Os cultos religiosos que frequentou, a figura de Jesus. E nesse momento, então, os espíritos, os benfeitores espirituais amparam essa alma para que ele tenha a oportunidade, então, de nesses momentos de profundas reflexões e muitas vezes daquele videotape da vida passada, o espírito lembre de um ou outro fato, de um deslize que ele praticou, isso vem à tona e diante da majestade divina ele pede perdão intimamente. Então é muito interessante esse momento da agonia que precede a desencarnação, a tranquilidade dos parentes ou das pessoas que estão ali ao lado, dando sustentação para que essa alma passe por esse momento com a maior tranquilidade possível. E é uma oportunidade ímpar, né, de que nesse momento de grande transformação, onde nós ressuscitamos do outro lado e percebemos então que continuamos vivos, que o espírito faça ele penere então aquilo de bom que ele fez, aquilo de não tão bom que ele fez e da necessidade que ele tem de fazer novos planos de mudança para não errar mais. E é muito interessante essas oportunidades que Deus dá, Maurício, às vezes até de prolongar o momento da agonia, né? Muitos espíritos poderiam morrer, como nos relatam vários livros, do ser que sofre um acidente violento, mas que Deus permite que ele fique 15, 20 dias no hospital, naquele processo de agonia ou mesmo em coma, para que nesses dias ele vá repensando a sua existência, não de maneira tão clara às vezes, né, tão lúcida. Mas mais lúcido que se ele desencarnasse. Daí o porquê nós não apoiarmos a eutanásia, não acelerarmos um processo que muitas das vezes o corpo fala, mas esse corpo vegetando não tem utilidade, mas o espírito ali ainda vinculado, muito embora o corpo vegetativo, mas ainda nos processos orgânicos e o espírito vinculado ao corpo, os processos de reflexão, amadurecimento e entendimento são mais lúcidos do que se ele retornasse repentinamente ao mundo espiritual. Bom, nós temos muitas perguntas. Eu não vi o tempo. Estamos para terminar o bloco. Bom, então nós vamos terminar esse bloco. Vocês podem ligar para o telefone 30 28 7122 e o Maurício está online na nossa página no Facebook. É só você curtir lá a página para concorrer com os nossos presentes de hoje. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje o nosso programa é de perguntas e respostas. E eu já começo fazendo uma pergunta para o Maurício. Como agir com equilíbrio, com mansuetude, com bondade e não com violência nos dias que nós estamos vivendo hoje?
Muitas das vezes, Silvia, a gente fala, puxa, mas esses dias estão tão difíceis. Como falar, como ser uma pessoa pacificadora, como ser não violento, como não fazer coro a esses dias violentos, ou como ser manso. A gente lembra Jesus nos convidando a ser mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como ser um manso nos dias de hoje? A gente sempre imagina agir com mansuetude é ser atropelado pela rispidez, pela violência, pela brutalidade do outro, porque as pessoas estão cada vez mais violentas, brutas. Mas a gente esquece de analisar o problema sob um outro aspecto. Esses dias são os mais interessantes, os mais favoráveis para aprendermos aquilo que ainda não aprendemos, que é a paz e a mansuetude na nossa intimidade. Porque num ambiente onde todos são pacíficos, nós seremos pacíficos por constrangimento. Puxa, eu não vou ser assim, ninguém é assim. Eu serei quase que por uma força do hábito. Agora, nos dias de hoje, é uma questão de opção, de aprender a não ser violento e de optar pela mansuetude por estarmos cansados da violência. E esse é o grande convite que os dias de hoje nos faz. É o de, efetivamente, de tanta violência, de tanta grosseria, de tanta rispidez, de tanta maledicência, de tanto mal agir, nós nos decidimos em romper com tudo isso, que muitas das vezes nós fazemos cantilena, nós engrossamos o cor e cansamos para efetivamente ensaiarmos os primeiros passos na mansuetude e na paz. E como fazer isso? A partir de nós. De tomarmos atitudes corajosas, de sermos pacificadores, de não respondermos com rispidez a rispidez que nos chega. Se nos respinga a violência do outro, que ofereçamos uma atitude, não necessariamente uma atitude de humilhação, porque não é necessário isso, mas uma atitude digna de quem é pacificador. Se nos fala com voz alta, ríspida, respondemos com voz tranquila e educadamente, oferecendo sempre por outro aquilo que desejamos para nós, porque não podemos esquecer que a nossa atitude é quem irá educar o violento. E não precisamos ser vítimas da violência para esse tanto, porque Jesus mesmo também nos oferece o parâmetro de sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. No sentido, na metáfora, de que nós devemos guardar essa mansuetude, essa brandura, essa tranquilidade representada pela pomba, mas também nós devemos entender que a maldade de muitos, ela existe e não precisamos ser vítimas dessa maldade. Nos resguardar da maldade do próximo não é ser violento ou ser mal com ele. É entender que ele tem as suas limitações, dificuldades, não agir violentamente, não agir precipitadamente, mas que isso não nos obriga a agir da mesma forma. Tampouco nos obriga a sermos vítimas da sua violência, da sua incúria, do seu desequilíbrio. Encontrar esse meio termo, encontrar esse caminho, é o exercício que nos cabe. Para isso, é necessária muita reflexão e meditação. Refletir em torno das nossas atitudes no dia. Será que eu não fui desnecessariamente violento? Será que eu não fui desnecessariamente ríspido? E a partir disso, fazermos esse repensar das nossas atitudes para alimentarmos a mansuetude e a paz, que aos poucos, nesse exercício diário, vai se instalando em nós. E passamos então, a partir disso, a tornarmos-nos mansos e cada vez mais pacificadores. É um bom desafio, não é, Silvia? Já que a gente faz muitas propostas para o ano vindouro, essa é uma boa proposta. Mas tem uma outra que também nos pega muito das vezes, Silvia. Nos pergunta aqui o telespectador: e a maledicência? Como o Espiritismo aborda, vê, como agir com a maledicência, que há em nós e que há no próximo? A maledicência, Maurício, é um grave defeito moral, né? É um grave defeito moral. E é muito interessante porque nós falamos aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Jesus já dizia isso, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo que sai de dentro de nós, através da palavra, mostra escancaradamente para todos aquilo que nós somos intimamente. Então, nós
temos que fazer um diagnóstico se nós estamos tendo essa postura da maledicência, porque o maledicente é aquele que vê no próximo muitas coisas que ele tem dentro dele mesmo. Ele olha, ele observa, ele fala do outro porque ele já tem conhecimento do assunto, porque ele também é assim. Então, a maledicência, a palavra, ela cria imagens vivas, se bem que não vistas por nós, mas a palavra é energia que é arremessada no universo, é arremessada no fluido cósmico universal que nos envolve, e ela pode ter consequências boas ou más, dependendo daquilo que nós falamos. Algumas pesquisas, inclusive, mostram que em instituições, inclusive instituições religiosas, metade do tempo é gasto com palavras ociosas, com conversas ociosas, com conversas inoportunas, com conversas de baixo padrão vibratório, que muitas vezes compromete aquele que está falando. Então, em matéria de maledicência, é sempre bom a gente estar atento àquele ditado de que falar é prata e calar é ouro, e muitas vezes é bem melhor que a gente fique calado do que nos comprometer. Porque muitas vezes a gente julga e fala da vida das pessoas, mas nós não estamos vivenciando a situação, vivenciando a vida da pessoa para sermos nós os juízes, a apontarmos o dedo para dizer se essa pessoa está correta ou incorreta. Mas o Espiritismo encara a necessidade da vigilância, principalmente nas instituições espíritas. Quantos grupos são destruídos por causa da maledicência? Quantas amizades vão por água abaixo por causa da maledicência? E quantas coisas boas são destruídas porque uma ou outra pessoa que pertence àquele grupo tem esse péssimo hábito, essa dificuldade mesmo, esse grave defeito moral, que é falar mal da vida alheia. E há um espírito, não me lembro agora qual, da psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte, que nós temos tantos compromissos nessa existência, nós temos tantas tarefas a desenvolver, compromissos que nós assumimos no mundo dos espíritos e compromissos do nosso dia a dia, que fazem parte naturalmente da existência, que nós não deveríamos ter tempo de falar da vida alheia. E também é um desafio aí para nós, né, Maurício? Muitas das vezes, quando a gente nem se apercebe, a gente está julgando, né? E o grande conselho cristão é não julgueis para não sermos julgados. E a gente julga, você viu que fulano agiu assim? E a gente não sabe, não conhece o mundo íntimo, não sabe o sofrimento dele, o quanto está se passando, o quanto está se esforçando para só fazer aquilo. Mas falou mal, mas foi grosseiro, mas fez isso. E a gente adora julgar o outro e esquece muito das vezes de autoanalisar-se, autojulgar-se. E daí do julgamento à maledicência é um passo muito curto, não é, Silvia? Maurício, os médios, eles vêm para a Terra com alguma missão especial? Ninguém nasce com a mediunidade por acaso, Silvia. A mediunidade é um processo que depende de propriedades aprendizado do espírito, mas é necessário um componente fisiológico, uma estrutura organizacional do corpo previamente estabelecido para que o intercâmbio mediúnico aconteça. Isso quer dizer que todo mundo, ao reencarnar médium, reencarna com uma programação, não por acaso. Logo, ao percebermos em nós a mediunidade, principalmente aqueles que desenvolvem a mediunidade ou que atendem de uma maneira ostensiva, é necessário refletir o porquê comigo, para que isso, e principalmente no que eu posso ser útil quando tenho esse instrumento de trabalho. Muitas das vezes, a mediunidade represada, ignorada ou utilizando a expressão popular, quando tapamos o sol com a peneira, fingimos que ela não existe, escondemos, varremos para debaixo do tapete, ela gera distúrbios organizacionais em nós de grande monta. Não raro, há um destrambelhamento nas funções orgânicas e emocionais pelo não uso da mediunidade. Quer dizer que eu sou condenado a... Não, fazemos do corpo aquilo que queremos, mas somos vítimas das ações que fazemos ou que não fazemos.
Somos vítimas de nós mesmos, de como agimos. Assim, a mediunidade é sempre a oportunidade bendita de trabalho no bem, de oferecer seus recursos, seja como ela vem, através da psicofonia, da psicografia, da vidência, seja qual for o recurso mediúnico que nos chegue, que ofereçamos ela em favor do próximo. Eduquemos a mediunidade, ensaiemos, burilemos esse dom que nos chega, ofereçamos os préstimos, aquilo que nos cabe na reunião mediúnica, no trabalho do bem, estudemos a mediunidade. O Espiritismo é uma excelente escola para o estudo da mediunidade e aí trabalhemos ela com Jesus, porque é diferente, muito diferente uma mediunidade com entendimento cristão, não é, Silvia? Porque médiuns há muitos. E quantos não comercializam, não utilizam da sua mediunidade para comercializar, para enriquecer, E é muito triste isso quando o recurso é gratuito, então deve ser usado gratuitamente. Há um livro fantástico da psicografia de Chico Xavier, Os Mensageiros, onde André Luiz nos alerta de que os médiuns são cartas vivas de Jesus, para trazer consolo para a humanidade. O que é um papel de todo cristão, logicamente, levar o consolo para aquele que sofre. Mas o médium, por ele ter vindo já com esse compromisso de trabalhar com o mundo dos espíritos, com essas energias do mundo dos espíritos, e quem sabe trazer notícias, como foi o caso de Chico Xavier, né, que consolou tantas pessoas, tantas mães, através das mensagens de cartas psicografadas, e quantas vidas ele transformou com essas mensagens, dando a certeza da vida após a morte, né, de que os jovens morreram, as crianças morreram, os filhos morreram, mas apenas o corpo foi destruído. E essa certeza, quantos de nós médiuns não podemos trazer através das mensagens, né, o consolo que tantas pessoas precisam. Silvia, a gente pode deixar para o próximo bloco, já que o nosso tempo está acabando, mas a gente deixa aqui uma pergunta que a Rosiane fez e tem tudo a ver com isso que estávamos falando, se os médiuns, eles são espíritos muito endividados. Podemos falar isso no próximo bloco. Isso. Então agora a gente vai fazer o último intervalo, ligue para o telefone 3028-7122, nós já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje o programa de perguntas e respostas. E antes que o Maurício responda se os médiuns são muito endividados, nós gostaríamos de dar um recado sobre o movimento espírita da nossa cidade. Nessa sexta-feira, dia 28 de novembro, a Organização Espírita Cristã Irmã Sheila dá início à sua tradicional exposição de trabalhos manuais, que todo ano acontece nessa época. Elas iniciam mais ou menos nessa época, de 28 de novembro, e essa exposição ela dura em torno de 2 semanas, ali na Rua do Rosário 556. E a renda que elas obtêm através da venda desses trabalhos incríveis que elas fazem durante todo o ano, à mão, patchwork, ponto cruz, bordado, enfeites de Natal, guirlandas maravilhosas, elas então comercializam e o fruto dessa venda é para manter a casa que todos nós conhecemos ali na Rua do Rosário, que serve sopa todos os dias, de segunda a sexta, e lanche pela manhã, no sábado, distribuem cestas básicas, enxovais de bebê, mantas tem um grupo que confecciona mantas, todos que batem ali são atendidos. E então é uma alegria para nós falarmos aqui a respeito da irmã Sheila. E elas nos enviaram, Maurício, um presente bem lindo de motivo natalino, que nós vamos sortear ao final desse último bloco, juntamente com o CD, e deixaremos os dois juntos para vocês pegarem na livraria espírita A Educadora. Então, aqui está. Com o típico capricho e cuidado que há 50 anos a Organização Espírita Irmã Sheila faz, não é, Silvia? Isso mesmo. Elas estão de parabéns, como 50 sempre. 50 não, 60 anos faz. Como sempre, um belo trabalho. O trabalho que elas desenvolvem lá É uma dupla, é a beleza aos olhos, pelo capricho, pelo cuidado, e uma beleza muito maior de como esse dinheiro é revertido, não é, Silvia? Nas cestas básicas, na sopa diária, na beneficência, no enxoval das crianças. No leite então, em pó. A beleza se faz de 2 maneiras, aos olhos e ao coração. Um abraço para as irmãs Sheila. Bom, retomando a pergunta que a Rosiane fazia, a nós, os médiuns são espíritos muito endividados.
muito endividados somos todos, Rosiane, mas a mediunidade é uma grande ferramenta para nós refazermos caminhos. Chega-nos a dizer os espíritos que, muitas das vezes, a mediunidade bem utilizada, trabalhada em favor do bem, equivale a 2 encarnações, porque o médium tem que cuidar da vida física, terrena, como todos nós, os afazeres, porque a gente imagina que o missionário, que o médium, ele tem alguns descontos, e aí não tem problema na família, não tem dificuldade com o marido, com o filho, com a esposa. As coisas do dia, com as contas a pagar, elas são exatamente iguais. E ele ainda dá conta de todo o mundo espiritual, que ele assedia, que ele atormenta muitas das vezes, que ele cobra, que ele provoca, que ele envolve, algumas vezes, em fluidos benéficos e salutares e o faz bem, mas tantas outras vezes com fluidos perniciosos daqueles que se aproximam para serem atendidos em momento oportuno. Então, esse embate que a mediunidade nos exige e que exige muito mais vigilância de todos nós, exige muito mais disciplina do que todos nós, ela efetivamente nos faz grandes progressos. São os médiuns mais endividados? Não podemos classificar esse ou aquele como mais ou menos endividados, colocaremos rótulos nas pessoas, mas todos aqueles com a mediunidade têm uma grande oportunidade de um progresso e de superar grandes dificuldades. Maurício, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Por que algumas religiões, elas dão tanto valor para a prece no momento das refeições em casa, né? Aliás, um hábito salutar, um hábito importantíssimo, porque a refeição em família é um momento de congraçamento familiar ímpar. Nós não somente nos nutrimos das proteínas, dos carboidratos e de toda a alimentação ali preparada com tanto carinho, mas nós nos nutrimos daqueles eflúvios que somente as pessoas que se amam elas projetam uns nos outros. Então, nós alimentamos naquele momento o nosso corpo, mas também alimentamos a nossa alma por estarmos juntos em momentos importantes que no corre-corre dos dias atuais muitas vezes não acontece. Então, nós estamos junto com as pessoas que amamos num momento de pausa entre um período e outro do trabalho. E a prece, nós não precisamos transformar a nossa refeição num culto. Muitas vezes, só pelo fato de nós lembrarmos da fartura que temos em pensamento e agradecermos a Deus por isso, já é uma prece. E esse valor que nós damos ao alimento que temos, que é uma oração, cria barreiras magnéticas na nossa casa, impedindo que muitos espíritos muito materializados, porque como nós sabemos, quando nós desencarnamos, se nós estamos muito ligados ainda às coisas da terra, ao nosso corpo físico, aquele corpo que ficou, nós sentimos fome, nós temos as necessidades fisiológicas naturalmente da mesma maneira que temos quando estamos encarnados. Então, muitos espíritos buscam alimento, que eles aspiram pelas narinas e têm o desejo de sentir o sabor e o cheiro dos alimentos normalmente. Então, quando nós abrimos a nossa casa, no momento da refeição, aquilo que eu dizia anteriormente, a maledicência, ao palavreado de baixo calão, ao palavreado de baixo nível, com piadas, anedotas, falando da vida alheia, nós abrimos uma brecha muito grande do nosso lar a espíritos brincalhões, que também gostam de maledicência e que convivem conosco no momento da refeição, comendo fluidicamente da mesma maneira que nós estamos comendo materialmente. Então, nós precisamos nos proteger. E a prece, no momento que antecede a refeição, ela cria essa proteção. Aliás, não só no momento da refeição, mas a nossa casa deve ser uma fortaleza. O Evangelho no Lar, por exemplo, transforma o nosso lar nessa fortaleza, porque ele cria realmente barreiras magnéticas no entorno, impedindo o ataque de espíritos muitas vezes sofredores, brincalhões e que querem, às vezes, nem muitas vezes nos fazer mal, mas só nos importunar. Maurício, vamos aqui, ó. Temos várias perguntas. Isso aqui que eu dizia, então já responde essa pergunta do Sérgio, né? No nosso dia a dia, nós somos influenciados pelo mundo dos espíritos? Os espíritos dizem textualmente no livro dos espíritos, né? Na verdade, são eles que vos dirigem. Somos influência, mas o que não podemos esquecer é que a influência quem escolhe somos nós, né? Qual é a sintonia que desejamos?
Nós podemos ser influenciados sempre pelos bons espíritos, que é o que nós desejamos, e que o nosso comportamento reto atrai, né? A prece, o comportamento reto, a boa palavra, o trabalho no bem, né? O trabalho profissional honesto, a vida honesta e cristã, como falávamos no primeiro bloco. Ser uma pessoa, não é, um cidadão correto, um profissional correto, um pai e mãe de família correto, já é o suficiente para estarmos amparados por bons espíritos. E os espíritos, eles gostam de estar ao lado de pessoas boas também, né? Como nós gostamos de boas companhias na nossa Exatamente, vida. é equivalente. Maurício, mas aqui, a vinda de um filho com necessidades especiais é uma missão? É um resgate? Como encarar isso? Todo processo de maternidade e paternidade é missão. Não importa se o filho vem desta ou daquela maneira. Se vem por vias biológicas, se adotamos, se o filho tem portador de necessidades especiais ou não, sempre é missão. O espírito reencarnante portador de necessidades especiais, congênitas, desenvolvidas por algum processo durante o parto, ao longo dos primeiros anos, seja como for, é sempre o resgate, a expiação de todos aqueles envolvidos, do espírito reencarnante, mas daqueles também que se propuseram, aceitaram e vincularam-se à expiação daquele espírito. Porque quando erramos, não erramos sozinhos muitas das vezes. E muitos daqueles que nos acompanham no erro, ao retornarmos, ao programarmos a reencarnação, cabe a eles também ampararmos-nos nessas nossas dificuldades e limitações. Então, aqueles que na maternidade e na paternidade deparam-se com um filho requerendo mais cuidados, um amor um pouco mais de dedicação, um pouco mais de zelo, de um olhar mais cuidadoso, são aqueles que, não raro, não ofereceram o amor que deveria na missão da maternidade, da paternidade, por exemplo. Outras vezes, por missão, nos propomos a amparar, acompanhar aquela alma que nos é cara nesse processo evolutivo. Então, sempre, nada por acaso, Silvia, e sempre estamos resgatando, expiando, ressarcindo aquilo que da vida nós retiramos, expropriamos em algum momento. E era o Chico que dizia, né, que crianças especiais chegam para pais especiais, né? Não podemos esquecer disso, de que somos especiais o suficiente para dar conta daquele desafio. Olha, nós temos uma pergunta interessante do Sérgio, do São José. Ele diz o seguinte: as pessoas que se preocupam com o corpo físico, exageradamente, ele diz aqui, até que ponto isso é válido e se não prejudica nosso lado espiritual? Tudo que é exagero prejudica, logicamente, né, Maurício? Nós devemos cuidar, sim, do nosso corpo físico, para que nós consigamos chegar até o último suspiro que foi programado para a nossa existência. Só que nós temos que ter a consciência também que o envelhecimento do corpo físico faz parte das leis naturais da vida. Nós devemos cuidar, logicamente, para que o nosso corpo seja saudável, a higiene corporal, com as nossas vestes, mas tudo de uma maneira natural. E quando nós exageramos no cultivo do nosso corpo físico, e isso os espíritos do outro lado da vida nos contam através dos seus depoimentos, eles se encontram em grande aflição no mundo dos espíritos, porque o projeto de vida para o espírito que vem para a Terra é o burilamento da alma. E o corpo é o material didático, é o instrumento pelo qual nós o utilizamos para alcançar esse projeto, para a gente ter sucesso nesse projeto de burilamento da alma. Então, quando nós voltamos os nossos interesses mais para a matéria, do que é perecível, nós deixaremos no túmulo, do que para o espírito, que é o ser imortal, logicamente que nós sofreremos das consequências por essa escolha. Bom, chegamos ao fim, Maurício. Vamos para o sorteio, então. Tem mais alguns aqui para agregarmos. Então, você sorteia o CD Momento Espírita, especial de Natal. E eu sorteio a toalha de lavabo da irmã Sheila. O CD vai para a Janaína Javorski, que nos acessou pelo Facebook. E a toalha da irmã Sheila vai para a Sônia Portela, pelo Facebook também.
Então, nós deixaremos tanto a toalha quanto o CD na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont 620, ao lado da Cefam, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e a partir de amanhã vocês poderão pegar os seus presentes e parabéns, então, por terem sido sorteados no programa de hoje. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, começamos com os nossos programas especial de Natal. Vocês estão convidados a estarem conosco em mais uma quinta-feira, às 22 horas, ao vivo. E também vocês podem acompanhar o programa pelo YouTube, em qualquer hora do dia que vocês quiserem assistir o programa Presença Espírita. E agora, nós nos despedimos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.